Ó, lembrando os plantonistas que nesse mês vamos lançar aí o nosso curso de Instagram. Ó, quem comprou lá atrás na promoção de Natal a comunidade secreta do Plantão Brasil e pegou o curso de Instagram já tem acesso ao módulo 1. Mas aí nas próximas semanas vamos lançar o curso completo para todos os plantonistas, todos e todas que queiram ser aí especialistas em Instagram. Vamos para cima aí da extrema-direita e também já começamos o segundo mês aí do nosso campeonato de cortes do Plantão Brasil. Quem quiser aí as informações sobre o campeonato de cortes, que paga inclusive prêmio em dinheiro, tá aí no terceiro link da descrição. Agora, vamos falar sobre o desespero de Bolsonaro. Sofreu aí sua pior traição, aquela que ele não imaginava. Quando, na semana passada, surgiram listas aí, quem são os 140 deputados da base do governo Lula, de partidos da base do governo Lula, que assinaram a PEC da anistia. Eu fui lá, vi lá o nome de todos esses deputados, alguns como Osmar Terra, o cara é bolsominion raiz aí, ajudou o Bolsonaro no genocídio na pandemia e tudo mais. O MDB, que é o partido dele, é um partido da base. Pô, mas ele é bolsominion, vai assinar mesmo. Mas tinha aqueles deputados com quem o governo tem aí acordos e que não deveriam ter assinado, são cerca de 70. E esses aí é que o governo está pressionando para que tirem as assinaturas. Só que, em pânico, ontem, o líder do PL, Sóstenes Cavalcanti, já protocolou aí o pedido de urgência porque estavam tirando assinaturas e nas próximas horas ele perderia a maioria e aí não ia poder protocolar o pedido. Então ele protocolou. O governo agora está pedindo que os deputados tirem a assinatura mesmo assim. Em teoria não se pode tirar a assinatura depois que foi protocolado o pedido, tá? Mas, na prática, se pode. Então, estão pedindo aí para os deputados retirarem. Quando saíram aquelas listas, eu vi que faltava um nome. E assim, peraí, tá, uma lista de 140 eu devo ter visto meio errado, né? E tá. Aí, a segunda vez que eu vi a lista, eu falei, não, vou ver por estado, né? Aí eu coloquei lá no meu computador, Ctrl mais F, que é para você buscar alguma coisa na página. E coloquei ali AL, de Alagoas, né? Coloquei traço AL. Aí apareceu todos os deputados que eram tracinho, aparece sempre o partido, né? Vamos supor, PL, tracinho, Alagoas. Aí aparecem todos de Alagoas. Ficou faltando um nome. Arthur Lira. O Arthur Lira não assinou. Aí alguns vão falar, Thiago, mas o Arthur Lira, ele é aliado do Lula. Pô, o Arthur Lira é aliado do Lula? Não é não. O Arthur Lira é aquele cara que ele estava usando a camisa de Bolsonaro em 2022. Nunca se esqueça disso aqui, tá? Esse é o Arthur Lira aqui na véspera do segundo turno da eleição. O Arthur Lira, você não tenha dúvida nenhuma de que ele estava ali no plano de golpe do Bolsonaro. O plano de golpe do Bolsonaro envolvia o Congresso Nacional. E você vê que hoje, sem estarmos numa ditadura, sem correr em risco de tortura, sequestro, assassinato, morte deles e de seus familiares, mas a maioria dos deputados assinou o projeto de anistia. Você consegue imaginar, se o Bolsonaro desse certo o golpe dele, o que esses deputados fariam? Eles estariam 100% com o Bolsonaro, 100% fechados, com a máquina pública pagando propina para eles e tudo mais, ia legalizar ali a roubalheira no Brasil, iam matar toda a oposição, sequestrar, torturar, matar, etc, etc, e eles iam dar risada a esses deputados, mais de 260. O Arthur Lira, que estava ali naquela tentativa de golpe, no caso da anistia ele não está não. Ficou 2 anos enrolando o Bolsonaro, e veja que para cima do Arthur Lira não tinha a pressão que tem para cima do Hugo Mota, porque o Arthur Lira, em reuniões a portas fechadas, ele descia o verbo, ele gritava, ele xingava, ele levantava, ele batia na mesa, ninguém pressiona o senhor Arthur Lira não. Então os bolsonaristas tinham até medo de ficar pressionando muito ele. O Hugo Mota, ele já é mais manso, tudo mais, ele é firme aí nas suas posições, mas ele é bem mais manso, e por isso fazem nele uma pressão que não se faziam no Arthur Lira. Só que o Arthur Lira não assinou. E aí, sai notícia no Globo mostrando o seguinte, na Globo, né, saiu no Globo e no G1, 2 veículos diferentes aí, 2 jornalistas diferentes, dizendo o seguinte, o Arthur Lira garantiu aí a ministros do Supremo Tribunal Federal que ele não vai entrar em nenhum tipo de pauta que seja anti-STF. Os bolsonaristas que não contem com ele e o STF pode ficar tranquilo que o Arthur Lira não vai pautar nada na Comissão de Constituição e Justiça. Para quem não sabe, todas as leis que passam no Brasil, quando não tem o pedido de urgência, essas leis têm que passar pelas comissões. Então, se é uma lei que envolve esporte, primeiro passa pela Comissão do Esporte. Se é aprovada lá, aí vai para a Comissão de Constituição e Justiça para ver se é constitucional. Se é aprovada lá, aí pode ir a plenário.
É uma lei aí sobre segurança pública, a mesma coisa. Se é um projeto de lei muito importante, aí tem uma comissão temática. O que é uma comissão temática, Thiago? É uma comissão só para aquele projeto de lei. No caso, o Arthur Lira usou isso para enrolar o bolsonarismo, dizendo que ia criar a comissão de anistia. Aí foi criada, aí depois ele descriou, aí criou de novo, aí ele falou que não sabia se ia ter comissão ou não, aí ele mandou para a comissão de Constituição e Justiça, aí os bolsonaristas queriam aprovar lá, aí ele tirou, aí ele ficou 2 anos nessa aí. 2 anos não, porque os bolsonaristas começaram a aprovar, a pressionar mesmo por isso em 2024, que foi quando eles viram ali que o Procurador-Geral da República estava bem lerdo, não ia prender ninguém tão cedo, e aí eles se sentiram empoderados. Se tivessem sido presos antes, não teria nem se discutido a anistia, tá? Mas o STF, a gente sabe, para prender petista sem prova, ó, eram o The Flash, eram rápidos, parecia Ayrton Senna na Fórmula 1. Para prender bolsonarista, aí é uma tartaruga manca. Nossa senhora, aí demora para prender gente de direita. Sempre foi assim no Brasil. Para prender a esquerda é rápido, para prender a direita, é um parto. Pois bem, aí os bolsonaristas se sentiram empoderados, começaram a fazer isso. Aí o Arthur Lira saiu da presidência da Câmara, mas ele ficou na Comissão de Constituição e Justiça. E aí ele falou, olha, se quiserem pautar qualquer coisa lá, por lá não passa. Lá tem uma barreira chamada Arthur Lira, tô com vocês e não abro. Essa mudança do Arthur Lira ocorreu depois da viagem dele com o Lula no Japão. Vamos lembrar que a maior reclamação do Centrão, e aí alguns culpavam a Janja por isso, outros diziam que não era culpa dela, era o Lula que mudou mesmo. A maior reclamação dos deputados era que, nos 2 primeiros mandatos, o Lula se reunia muito com os deputados. Todo domingo é dia de folga, o Lula, ele trabalhava fazendo articulação. Então, ele fazia um churrasco lá no Palácio Alvorada, chamava deputados de diferentes partidos. Quando não chamava os líderes partidários, ele chamava deputados do segundo escalão. Então, ele tinha ali um relacionamento com quase todos os deputados. E um relacionamento bom, porque você cria um relacionamento numa mesa de debate, não é um relacionamento ali. Mas você cria um relacionamento comendo churrasco e tal, deputado ali bebendo sua cerveja e tal, já é um relacionamento mais próximo. E aí o Lula conseguia fazer articulação, e mesmo sem ter maioria no Congresso, ele conseguia aprovar tudo o que ele queria. Nesse Lula 3, não tinha isso. Pelo contrário, quando um deputado queria falar com o Lula, era muito difícil. Só que começaram a culpar a Janja, havia até um machismo ali culpando a Janja. O Lula já é assim desde antes ele casar com a Janja, desde muito antes ele casar com a Janja. Inclusive, pouco antes ali de ser sequestrado pelo Sérgio Moro em 2018, já alguns reclamavam, é muito difícil chegar ao Lula, muito, muito difícil. Inclusive, eu lembro em 2020, na pandemia, quando teve uma entrevista que eu fiz uma pergunta para o Lula, com vários influenciadores, youtubers progressistas com o Lula, a maior reclamação de todo mundo era, é impossível até uma entrevista de meia hora com o Lula, é impossível, não se chega ao Lula. Então, nada indica que é culpa da Janja, o Lula que foi mudando. E aí, os deputados reclamavam disso, só que em 2025, parece que a água bateu no bumbum, quando a água bate no bumbum, você fala, opa, tenho que me mexer. E aí o Lula começou a usar as viagens internacionais para chamar os parlamentares para irem com ele. Aí ele pode ficar dias e dias fazendo ali, ou criando relacionamento, fazendo articulação com esses parlamentares. É muito difícil hoje em dia, porque hoje os parlamentares, foi criado na época do golpe, com a Rede Globo aplaudindo, um monte de regalia para os parlamentares que hoje têm um poder infinitamente maior do que tinham quando o Lula foi presidente nos 2 primeiros governos. E aí, depois dessa articulação que o Lula fez, você pode ver que o Hugo Mota parou de defender a anistia. Ele chegou a falar até que a anistia era válida e tudo mais, mas que não ia pautar, tudo mais. Ele dava ali mensagens trocadas. Falava uma coisa pro bolsonarismo, outra coisa ali pro petismo. E aí ficava todo mundo. E aí, quem pode confiar nele? Nós ou eles? O Arthur Lira fazia a mesma coisa por 2 anos e não pautou a anistia. Por 1 ano aí. O Hugo Mota não sabia. Será que ele vai aguentar aí 2 anos de pressão? Pois bem, depois aí da articulação do Lula lá na Ásia, o Hugo Mota tá aguentando, tá matando no peito. E aí o Arthur Lira viu que o Hugo Mota está aí na berlinda com todos os bolsonaristas detonando ele, e o Arthur Lira entrou em campo e falou, ministros do STF, também sou parte desse time que é contra a anistia, viu? O Arthur Lira tá mandando um sinal pro STF porque ele tá com medo. Por quê? Porque o STF está investigando um crime aí do Arthur Lira com as emendas parlamentares. Tem vários crimes
Inclusive o crime dos kits de robótica que o Gilmar Mendes não apenas engavetou, como mandou a Polícia Federal devolver 4 milhões de dinheiro roubado pelo Arthur Lira e por seus comparsas. Pois bem, o Gilmar mandou devolver, mas eles não retomaram o dinheiro, porque para retomar o dinheiro tem que provar que ganhou o dinheiro legalmente. Nem Arthur Lira e nem os seus comparsas conseguem provar a origem do dinheiro. É dinheiro roubado, dinheiro público roubado. Pois bem, mas você vê aí o nível de Gilmar Mendes, né? Esse que diz aí que é aliado do governo Lula, mas que empoderou o Arthur Lira no momento em que o Lira estava ali indo para cima do governo, que foi no ano passado. Só que o Flávio Dino, ele viu ali indício de crime nesse kit de robótica por um relatório da Controladoria Geral da União e mandou a Polícia Federal ver se tem que investigar isso ou não. E não tenha dúvidas de que a Polícia Federal já começou a reinvestigar o caso. Mesmo com as provas anuladas pelo Gilmar Mendes, a Polícia Federal consegue outras provas para esquentar o caso e para conseguir pegar os bandidos. Só que o problema não é esse. O problema é que, em fevereiro, o Glauber Braga e outros 2 parlamentares, inclusive um bolsonarista, que é o Cleitinho, senador aí, que disse que queria fazer chapa com o Manga, Rodrigo Manga, lá, o prefeito criminoso de Sorocaba, TikToker, que o Manga seria presidente e Cleitinho vice, a chapa deles. Pois bem, o Cleitinho, o Glauber Braga e mais um parlamentar, eles fizeram denúncias aí à Polícia Federal de que o Arthur Lira, ele estava pagando emendas secretas e oferecendo aí para os deputados, mesmo quando o Flávio Dino tinha proibido isso, ou seja, estava cometendo crime, continuava cometendo crime. E eles foram depor na Polícia Federal em fevereiro. Depois disso, o Arthur Lira mandou aí, ele nega, né, mas é óbvio que ele mandou, todo mundo viu a movimentação, ele mandou acelerarem a cassação do Glauber Braga. O governo Lula espera aí que o STF barre a cassação do Glauber Braga, porque nenhum parlamentar nunca foi cassado aí por agressão. Ele nem deu agressão, ele deu mais um empurrão no cara do que um chute propriamente dito. Mas, enfim, o Lula espera que ele barre, até porque, por mais que o Glauber Braga seja aí, em todas as pautas econômicas importantes, ele vote contra o governo Lula, quem entra no lugar do Glauber Braga no PSOL é a Heloísa Helena, que é a pior antipetista. A Heloísa Helena, ela tá no nível do Bolsonaro, de mentiras contra o PT. Se você pegar aí todos os posicionamentos dela, ela foi contra as cotas para negros e indígenas, foi contra. A Heloísa Helena chegou a falar que cotas eram uma medida nazista do Lula. Ela chamou o Lula de nazista, porque o Lula instituiu cotas lá atrás para negros e indígenas. Aí ela foi contra, olha, tudo, ela foi contra todas as leis aí, para mulheres, para tudo que o Lula fez, a Heloísa Helena sempre foi contra. Essa desgraça aí, desgraça mesmo. Alguns vão falar, Thiago, você tá xingando a parlamentar de esquerda. Não tô xingando não, ela é uma desgraça mesmo para a esquerda, ela não é de esquerda, ela é a linha auxiliar da extrema direita, ela que entra no lugar do Glauber Braga. Então é uma desgraça muito grande sair o Glauber e entrar a Heloísa Helena. Pois bem, aí o governo Lula tá pensando aí, ó, o Glauber deve ficar, e o Arthur Lira tá mandando um sinal para o STF, que é, olha, vocês estão investigando lá o negócio da emenda, mas eu tô com vocês e não abro. Então, nesse momento, pegaram a jugular do Arthur Lira, e ele tá assim igual o cachorro, quando o outro pega assim, e ele não se mexe, dizendo, não me morda. Tá assim que tá o Arthur Lira pro STF. Não me mordam, por favor, eu sou seu amiguinho. Para isso, joga e entrega, corta e entrega a cabeça do Bolsonaro numa bandeja. Lembremos, talvez tenha uma articulação aí e o Hugo Mota mande passar pela comissão do Arthur Lira o caso da anistia. E aí o Arthur Lira que vai ter que matar no peito e não pautar. É isso aí que está se desenhando em Brasília. O Hugo Mota fala, olha, eu sei que vocês pautaram urgência, então vamos votar com urgência, mas na Constituição, na Comissão de Constituição e Justiça ali. Passando ali, e o bolsonarismo é ampla maioria lá, passando ali, tá ok. E o Arthur Lira já falou. Aqui eu não pauto, não. Ah, mas tem urgência. Mas tem, sei lá, trocentos projetos também em urgência na frente. Eu não estou pautando nenhum dos outros. Por que eu vou pautar isso? Urgência não é obrigação de pautar, não. Só porque tem a maioria de assinatura, eu não sou obrigado a pautar. É isso. Então, deu ruim aí pro Bolsonaro, deu ruim pros bolsonaristas, e o Bolsonaro segue fazendo drama no hospital. Falando lá que tá mal, mas estou melhor, aí posta fotinho, aí a Michelle posta fotinho, a imprensa toda mostra a fotinho do Bolsonaro, que é o que ele quer, para ele fazer drama, fazer vitimismo e falar, por favor, vocês querem que seja preso esse idoso aqui, que passou por 12 horas de cirurgia, tadinho dele, né, tadinho. Quem vê nem pensa que o cara queria assassinar o Lula, o Alckmin, o Alexandre de Moraes e um mais aí, que acham que é o Haddad ou o Flávio Dino. Então, veja aí.
assassino da pior espécie, que vai acabar preso aí, e a prisão dele, a cada dia que passa, tá acelerando, viu? Veremos, tem aí mais 3 dias o advogado do Bolsonaro para fazer a defesa dele, e aí vai para a próxima parte aí do processo criminal no Supremo Tribunal Federal. Peço aí a sua inscrição no Plantão Brasil, seguimos aqui na luta contra essa corja maldita. Falou!